Vereador Curuzu quer a apuração da verdade sobre a acusação de suspeita de estupro de criança. Aqui é Leandro, do jornal O Espeto, e vamos falar sobre a notícia da suspeita de estupro de duas crianças, uma de 1 ano e outra de 3. O vereador Curuzu nega que tenha cometido qualquer crime e enviou mensagem ao jornal O Espeto dia 20 de agosto de 2023. As palavras dele: gostaria só de enfatizar que, embora eu não tenha recebido nada formal das polícias, do Ministério Público, nem da Justiça, nenhuma citação, nem intimação, nem nada, ele está à inteira disposição, das polícias para contribuir com a elucidação do caso o quanto antes. Então daqui a pouco você vai ouvir aqui o áudio que o Curuzu mandou para o jornal O Espeto. Ele foi denunciado às autoridades municipais de Ouro Preto, como suspeito desse caso aí das duas meninas. É uma acusação muito séria. Segundo o boletim de ocorrência divulgado pela mídia, os avós paterna e materna que foram comunicadas pelo Conselho Tutelar das duas netas, uma bebê de um ano e pouco e outra de 3 anos, que eles estavam em situação de abandono no município de Ouro Preto e ainda com essa suspeita aí de agressão de abuso sexual, uma suspeita. As crianças são filhas de um casal usuário de drogas, segundo as informações nossas aqui. E esse casal vive em situação de rua e constantemente deixaria as crianças abandonadas. Vamos entender a história, No seu áudio, o vereador Curuzu afirma que há cerca de 5 meses, um casal estava em situação de rua, junto com 2 crianças. E sensibilizado lá, junto com a turma da Ocupação Chico Rei, esse casal foi acolhido e levado para morar lá junto com a Ocupação Chico Rei. Só que a convivência desse casal junto aos membros da ocupação não foi positiva, não deu certo. E eles foram expulsos. Porém, Curuzu explica que o Conselho Tutelar foi acionado devido às crianças. Depois da expulsão, segundo Curuzu, o casal teria começado a acusá-lo do abuso. E toda essa questão surgiu, culminando no registro de suspeita de estupro. Aí as palavras de Curuzu, que ele está profundamente chateado. Ele está acostumado a passar por situações difíceis, mas essa, para ele, passou de todos os limites. Ele diz que espera que a investigação seja muito rápida, claro, sem atropelar nada, mas que a verdade apareça o mais rápido possível. São as palavras do vereador para o jornal Espeto. Então, vamos lembrar aqui um caso que há pouco tempo, uns 2 meses, um casal de Ouro Preto também foi acusado de estupro, que acabou numa morte de criança de 1 ano. E os pais foram presos por essa suspeita de estupro. Todos os jornais locais, estaduais, nacionais repercutiram o caso. Nós do Espeto não, pois nós trabalhamos apenas com dados oficiais e em conjunto com a apuração das autoridades, até para não cometermos nenhum crime de calúnia e difamação. É o que acabou de acontecer com esses pais lá de Ouro Preto. Verificou-se que a acusação contra esse pai e essa mãe não procedia. Porém, o pai já tinha sido preso, apanhou ainda os colegas na cela, depois a mãe foi solta, E apesar da imprensa, que divulgou que eles eram acusados de suspeito de estupro do próprio filho, publicou nota de correção, esclarecimento, a situação para eles foi muito chocante, Ou seja, além de perder a vida da filha, teve que lidar com essa situação. Por isso, esses casos, o jornal O Espeto, ele tem muito cuidado de divulgar. Porque onde está escrito suspeito, suposto, é realmente suspeito. Então, nesses casos, tem que se dar a notícia com a devida medida, sem condenar ninguém antecipadamente, como no caso em questão de Curuzu. Ele é acusado de estuprar 2 crianças, sendo uma de 1 ano e outra de 3 anos, uma coisa terrível. E o próprio Curuzu disse que espera que a notícia que seja apurada, que a justiça faça o seu papel e rapidamente chegue a uma conclusão. Então, eu estou torcendo aí para que a justiça dê uma resposta para a sociedade, todo mundo ansioso, aguardando aí essas investigações. Vamos passar a ouvir agora o áudio que o vereador Curuzu enviou ao jornal O Espeto. Boa noite, amigas e amigos, aqui é Curuzu que está falando. Hoje é sexta-feira, 18 de agosto de 2023, agora são 19h48. Estou aqui na Ocupação Chico Rei, nas mediações das terras da Novelis, aqui atrás da UPA Nova. Eu estou fazendo esse áudio porque, em função de um print que eu recebi hoje no final da tarde, de uma conversa de grupo do WhatsApp, onde um dos integrantes do grupo pergunta se alguém dali sabia que
teria alguém do Poder Legislativo Municipal sendo acusado de abuso sexual contra criança. Essa acusação terrível, né? Eu não poderia deixar meus colegas e a minha colega sob essa suspeita, e nem mesmo, até mesmo servidores e servidoras da casa, porque, salvo engano, na conversa não falava se era vereador ou vereadora, se era servidor ou servidora da casa. Então, quem está sofrendo essa terrível acusação, né, sou eu, e vamos aos fatos aqui, que tenho certeza que ao final desse áudio, poucas pessoas, ou espero que ninguém, fique com esse tipo de dúvida. O que aconteceu foi o seguinte: há cerca de 5 meses, havia um casal e 2 crianças em situação de rua em Ouro Preto. Segundo eles nos disseram, depois que nós os acolhemos aqui, eles são de Contagem. Então nós fizemos uma reunião, né, as pessoas nos procuraram, conforme eu disse, perguntando se a gente poderia acolhê-los. Então nós nos reunimos, como sempre fazemos aqui, tanto para acolher quanto para excluir alguém, né, e a comunidade decidiu por acolhê-los, né, especialmente em função das crianças, que eram 2, uma criança de 1 ano e a outra de 3 ou 4 anos aproximadamente. Duas né, coisas maravilhosas, né, que nós da ocupação nós tínhamos como quase que filhas nossas aqui, né, o carinho que todo mundo tinha pelas crianças. Às vezes eles saíam, deixavam aqui com a gente. E acontece que esse casal é usuário, né, de droga, dependente químico, muito intensos, de um comportamento muito difícil, né, agressivos, brigavam muito entre eles aqui, envolveram outras pessoas também da ocupação em briga, o que culminou com a expulsão. E não no dia que a gente ia fazer a reunião para decidir se expulsaríamos ou não, alguém, não sei exatamente quem, fez o contato com o Conselho Tutelar, porque ao expulsar o casal, as crianças voltariam também para a situação de rua. E aí o Conselho Tutelar veio com muita dedicação e competência, abordou e recolheu as duas crianças. E o casal, né, evidentemente, ficou furioso, até porque é comum a gente ouvir na cidade, e era comum que eles usariam as crianças para ganhar dinheiro, para comprar droga, né? Enfim. Não sei se isso é verdade, mas é coisa que a gente ouvia pela cidade. E muita gente até me questionava, vocês estão com essas crianças lá, essas crianças ficam na rua, você não acha que o Conselho Tutelar deveria recolhê-los? Não, o Conselho Tutelar está acompanhando o caso, eles estão acompanhando, e eu sei que só retiram mesmo a guarda da criança, né, em último caso, né, caso extremo. E como eles estavam acolhidos aqui, nos conhecem, então eu imagino que os conselheiros ficavam com uma certa tranquilidade, talvez não muito tranquilos, porque realmente eles ficavam na rua o dia inteiro com a criança. Quando não deixava aqui, ficavam com ela na rua, e às vezes chegava em casa depois de meia-noite. Enfim, e aí saíram, evidentemente, furiosos, né, o casal, e começaram a espalhar, comentaram com alguém falou comigo algumas coisas que eles estariam nos acusando pela ocupação. E quanto a mim, uma das acusações era essa, que eu abusaria da repulsa só em pensar. A gente que está na política é acusado de tanta coisa, muita gente que está na luta do povo, né, faz uma política mais assim de combate, né, de luta, de defesa dos direitos dos menos favorecidos. A gente sofre ataque de todo lado, já fui chamado de quase tudo, acusado de quase tudo. O Ouro Preto inteiro sabe da minha vida pública, mas essa foi pesada demais da conta, Deus me livre. E então depois me disseram que tinha sido feito um boletim de ocorrência. Eu falei, opa, esse negócio está ficando, né, um pouco sério. Aí comecei a gravar conversas com esse casal. Então eu tenho umas 4, 5 ou 6 gravações longas, né, onde eles diziam, inclusive, que nunca nunca teriam feito boletim de ocorrência contra mim, que isso era um absurdo, que estavam inventando, etc. e tal. E, inclusive, que o pai dizia o seguinte: acho que ele é pai da menor, da mais novinha. A outra não é filha sanguínea dele, não. Ele dizia assim, uma parte da gravação: se eu pensasse que você fez isso com a minha filha, eu não ia procurar a polícia, nem justiça, ninguém. Enfiava uma faca nas costas. Isso está na gravação. E esses áudios, né, essas gravações foram entregues à Polícia Civil
A advogada teve acesso ao inquérito e viu que lá eles não apresentaram nenhum laudo médico, não foi feito corpo de delito, nada disso. Então, assim, o que eu peço, né, espero que os investigadores concluam a investigação o mais rapidamente possível, né, lógico que seja bem feito, né, tudo sem atropelar nenhuma fase, nem nada, mas que seja concluído quanto antes, para que, né, imagine a minha situação nesse momento, ficar ter nos ombros uma acusação como essa, ainda que seja em grupo de WhatsApp e feito por pessoas como essas que eu acabei de dizer, e nessa situação não é fácil não. Mas então é isso, gente, desculpa pelo áudio longo. E uma coisa também, pedir às pessoas que estão falando sobre isso, não sei que proporção que isso ganhou, que foi hoje à tarde que eu recebi no final da tarde que eu recebi esse print, mas pedir às pessoas e até advertir os adversários políticos para que não cuidado com as palavras, não estou dizendo que não vai falar do assunto, porque eu imagino quanto isso vai ser explorado politicamente, mas cuidado com as palavras para a gente não ter que ficar incomodando a justiça, né, acionando a justiça por causa de estar propagando fake news, de calúnia, injúria, difamação, esses crimes que se cometem nesses casos. Né? Não quero ter que tomar nenhuma atitude dessa contra nenhum dos adversários políticos, né? E muito menos incomodar a justiça com coisas dessa natureza. Né? Então é isso. Obrigado, conto com a compreensão de vocês e desejo a todos e todos boa noite, um bom final de semana, né? E eu vou ficar aqui vendo o que faço, né? O próximo passo fazer, dependendo da repercussão que essa notícia do WhatsApp ganhar. Mais uma vez, obrigado. Conforme eu disse, eu não poderia deixar de falar porque está todo mundo, né? Não sei a proporção que ganhou essa internet, não sabe quantas pessoas já leram isso, gente, e deixar os colegas e a colega, até mesmo servidores e servidoras, com essa suspeita, sendo que eu sei que quem está sendo acusado sou eu. Obrigado, gente. Valeu. Boa noite. Bom, você ouviu aí o áudio do vereador Curuzu falando sobre o caso da acusação, né, dessa suspeita de estupro, que as autoridades competentes elas façam um excelente trabalho e tragam a realidade, tragam a verdade sobre esse caso, tá tão gritante, né, um caso assim que chama muita atenção. Então é isso aí. Conte sempre com o Jornal Espeto para trazer para você, nosso leitor, nosso ouvinte, sempre as informações corretas. Um abraço a todos aí e uma boa semana.